Vou compartilhar com vocês 5 erros que viajantes cometem com muita frequência, que vão desde o planejamento da viagem, passando ali pela compra de passagem, check-in, até o momento da viagem em si, erros que inclusive eu já cometi, então eu quero que vocês cometam, então acompanhem essas dicas. O primeiro erro é não checar com antecedência a programação dos lugares que você pretende visitar. E aí vai desde checar feriados locais para onde você está indo, pode ser mesmo uma viagem dentro do Brasil, considere a possibilidade de ter um feriado municipal acontecendo nessa cidade durante a sua viagem, que pode afetar o horário de funcionamento das atrações ou mesmo dos lugares para comer. E se for uma viagem internacional, mesma coisa, podem ter feriados locais. E além disso, uma outra coisa que é muito importante é quando você for colocar um passeio, uma atração no seu roteiro, checa antes qual é o horário de funcionamento, quais dias esse local abre, se você precisa comprar algum ingresso com antecedência, porque muitas vezes a gente assume que algum lugar vai estar aberto, por exemplo, de segunda a sexta, em horário comercial, e vai confiando nisso, chega lá e tem uma surpresa, uma decepção. Já aconteceu comigo, inclusive, planejei uma viagem para Nova York, visitar um museu específico que eu queria muito conhecer, e numa terça-feira o museu estava fechado. Eu não imaginei que isso pudesse acontecer. Inclusive, fica aqui uma diquinha extra. Depois da pandemia, o horário de funcionamento de muitos lugares ficou afetado e foi adaptado para uma nova realidade. Então, pode acontecer que um lugar que você visitou no passado e funcionava em determinados horários não funcione mais da mesma forma. Então, fiquem bem atentos com isso. O segundo erro é não ficar atento aos benefícios que o seu cartão de crédito pode te dar durante uma viagem. E aí, para falar disso, eu vou começar falando lá na compra das passagens. Se você compra a sua passagem com um cartão de crédito que te dá certos benefícios, você pode garantir muitas vantagens, como, por exemplo, o seguro viagem, o seguro de mala, caso ela seja extraviada ou se perca, o que é muito importante ter, vantagens no acúmulo de milhas. E o que aconteceu comigo foi que, sem saber de todas essas vantagens, eu acabei gastando muito com coisas que eu não precisava ter gasto. E por não saber de tudo isso, eu acabei me arrependendo muito no ano passado, tanto que eu resolvi investir nisso e estudar e aprender muito sobre milhas, sobre cartões, melhores cartões. Inclusive, troquei os meus cartões para ter mais vantagens. Comecei a mudar até a forma de eu consumir coisas, usando muito mais cartão de crédito e clubes de pontuação de milhas, enfim, isso é assunto até para um outro vídeo, porque são muitos detalhes. Mas o que eu quero compartilhar aqui com vocês é, não cometam esse erro de não usufruir das vantagens do seu cartão de crédito. Ou se o seu cartão de crédito não tem lá muitas vantagens, cheque com o seu banco o que você consegue ali com o crédito que você já tem disponível. Não estou falando de fazer gastos absurdos ou se comprometer mais do que você deveria, mas sim de você usufruir de vantagens que, no final das contas, representam uma grande economia e você sente no bolso de forma significativa. Então, fica aí essa dica. O terceiro erro, que também é muito comum, tem a ver com o momento do embarque no voo, ali, enquanto você está no aeroporto, que é de você emitir o seu ticket, seja impresso ali, indo num balcão de atendimento no aeroporto, ou fazendo o check-in online, tendo o ticket virtual no seu celular, e você confiar nisso, naquelas informações que estão ali, e não checar o painel do aeroporto. É muito comum que, por uma questão logística ali dos aeroportos, um voo que está programado para ter um embarque em um determinado portão acabe mudando e tenha um embarque acontecendo em outro portão do aeroporto. E às vezes a distância de um portão para o outro pode ser grande e se você não ficar ligado nessa mudança e acabar demorando a perceber isso pode te fazer atrasar para chegar no seu portão e atrapalhar o seu embarque, e o transtorno pode ser gigantesco. Então fica de olho no painel, checa o número do seu voo, que ele tem um códigozinho e ele vai estar aparecendo no painel do aeroporto com o respectivo portão de embarque. E aí você já se localiza com antecedência e garante que você não vai precisar sair correndo de um ponto do aeroporto para o outro super estressado e já começar a sua viagem aí de uma forma que não é nada legal, cheia de perrengue. E o quarto erro é não fazer o check-in online. Porque fazer o check-in online é super intuitivo, você não vai pagar nada por isso e vai te fazer economizar um tempo de ter que chegar antes no aeroporto para passar pelo balcão da sua companhia aérea, pegar uma fila, porque todo mundo que vai despachar a mala tem que estar nessa fila, então você vai ter que esperar ali por um tempo, muito provavelmente, para você então emitir a sua passagem para daí ir para passar pelos procedimentos de segurança. Mas se você faz o seu check-in online com antecedência, você já se poupa de tudo isso e você ainda pode garantir vantagens.
principalmente por aplicativo. Existem aí algumas vantagens extras de você usar o aplicativo da sua companhia aérea. Fica aí uma dica, inclusive, dica extra de ouro. Tenha sempre aplicativos das suas companhias aéreas ou daquela companhia específica que você vai fazer um voo. Baixa, não custa nada e vai monitorando ali dados do seu voo, às vezes até dados relacionados ao aeroporto onde você vai voar se você ainda não conhece. Então, não deixe de usar essa vantagem. Faça o seu check-in online porque isso vai valer muito a pena para você. Agora, o quinto erro, que é muito comum, é levar coisas demais na sua mala. Eu sei que a tentação é grande quando a gente está fazendo a mala de levar aquilo tudo que a gente está vendo que acha que pode precisar. Mas levar coisas demais pode gerar várias consequências durante a nossa viagem e impactar ela muito negativamente, por isso que é um erro. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas coisas que acontecem quando a gente carrega coisa demais para te convencer disso. O primeiro deles é que você acaba levando um peso desnecessário. E principalmente se a gente está falando de uma mala de mão, esse peso pode ir com você te acompanhando dentro do aeroporto durante um transfer de uma cidade para outra e, enfim, pode ser muito inconveniente. A segunda coisa que eu acho que é a mais importante de todas a gente considerar é que se você leva sua mala pesada demais, cheia demais, com coisas que você não precisa, você acaba não tendo espaço para colocar algo que você eventualmente decida comprar durante a sua viagem. Vamos supor que você está indo para um lugar que venda vinhos ou doces ou que tem alguma coisa muito típica que você queria levar de presente para alguém, se você não tem espaço na sua mala, porque você já encheu ela demais quando você estava preparando suas coisas para ir para a viagem, você não vai ter espaço para carregar essas coisas de volta. Então, sempre leve isso em consideração. Além disso, uma terceira coisa é, se você leva coisa demais, fica difícil escolher o que vestir. É muito básico, eu sei que parece até um pouco desnecessário falar isso, mas na prática acaba que a gente se esquece de que se a gente já define o que vai vestir antes de colocar na mala, quando a gente chega na viagem, a gente só precisa tirar e ir vestindo conforme a gente planejou. Mas se a gente coloca tudo na mala para escolher o que vestir durante a viagem, antes de um passeio, a gente acaba perdendo um tempo ali que a gente podia estar aproveitando, saindo mais rápido do hotel, porque a gente está escolhendo como combinar e o que vestir, e pode ser que até você não consiga combinar tão bem quanto você imaginou que aquelas peças ficariam no look, mas se você escolhe antes, você não passa por isso. E esses foram os 5 erros que eu não quero que vocês cometam, porque eu quero que vocês viajem muito melhor. E se você ainda não viu, a gente tem a parte 1 desse vídeo que eu compartilhei 6 erros que também podem arruinar uma viagem e que com certeza vão garantir que vocês viajem com muito mais conforto e tranquilidade. Se você ainda não viu, confere lá. E se você é novo aqui no canal, se inscreve para você receber os próximos vídeos e eu te espero neles. Tchau!